Esse inseto é muito comum nas residências, mas se você ver um deles, não o mate. Geralmente a maioria das pessoas não gostam de insetos, e um dos mais temidos são centopeias, mais conhecidas aqui no Brasil como lacraias. Bom, saiba que se você ver uma centopeia por aí, o ideal é não matá-la, e o motivo para você não eliminá-la é inacreditável. Então vamos juntos desvendar esse mistério. No Brasil, como já dito, a centopeia é popularmente chamada de lacraia. Trata-se de um inseto muito comum de ser encontrado em casas, locais ou ambientes com bastante umidade. É muito comum você entrar no seu banheiro, por exemplo, e se deparar com esse animal. Mas por mais que sua aparência não seja nada agradável, o ideal é não esmagá-lo e nem tacar veneno, pois esse pequeno inseto poderá fazer maravilhas em sua casa. Benefícios para a sua residência. A centopeia enriquece o solo do jardim, contribuindo para o crescimento das plantas e controla a infestação de insetos indesejáveis, como as baratas, por exemplo. E uma das maiores provas de que esse animal pode ser útil para nós é que o alimento dessas criaturas são outros insetos bastante indesejados, como baratas e vermes, por exemplo. Sendo assim, quando você elimina uma centopeia, você está basicamente deixando o caminho livre para que outros insetos mais nojentos e mais prejudiciais à saúde invadam e se reproduzam na sua casa. Além disso, a centopeia possui um metabolismo muito acelerado, e isso faz com que ela seja bem esfomeada. Isso faz com que ela coma o tempo todo e assim fazendo uma limpeza geral na sua residência. Higiene. Um outro fator bem importante sobre as centopeias é que elas são extremamente higiênicas. E se você olhar para a cara desse bicho, não vai achar isso. Mas é verdade. Logo depois de uma refeição, elas iniciam uma sessão de limpeza, que mais parece um ritual, pois elas se limpam e repetem a ação várias e várias vezes, até que todas as suas patas fiquem completamente limpas. Isso ajuda ainda mais na limpeza de sua residência, pois toda a sujeira que ela adquiriu comendo algum inseto, ela elimina depois. Não são perigosas para nós. Quando as centopeias caseiras vão realizar um ataque, elas podem se dobrar por cima das presas e injetar uma dose de veneno. Porém, esse mecanismo de defesa que elas possuem são apenas para as pequenas presas que elas atacam e comem. Essas criaturas possuem as patas e os ferrões muito fracos para perfurar a pele humana, e mesmo que elas conseguissem nos picar, sentiríamos no máximo a dor de uma picada de um inseto comum. No geral, as centopeias domésticas só representam real perigo para as pessoas que possuem reação alérgica ao seu veneno. Diferença entre centopeias. Bom, por mais que essa centopeia que vimos não represente grande ameaça para nós, ainda assim é necessário identificar o tipo de centopeia que você está lidando, pois nem todas são inofensivas. Essas são as centopeias caseiras. Elas são espécies nativas do Mediterrâneo, mas encontradas ao redor de todo o mundo. Como o próprio nome indica, esses animais preferem viver dentro de casas, principalmente em banheiros. Costumam medir de 1 a 6 centímetros e podem picar, mas somente quando se sentirem ameaçadas. E como já falei, ela quase não tem força para perfurar nossa pele, e seu veneno só seria perigoso para quem possui algum tipo de alergia. Mas existe um outro tipo dessa criatura, a chamada centopeia gigante da Amazônia. Elas são as maiores centopeias que existem. São encontradas em florestas tropicais, como a Amazônia, no Brasil, Peru e Venezuela. O maior exemplar já encontrado tinha 26 centímetros de comprimento, mas acredita-se que pode haver criaturas com 30 centímetros. Além de serem as maiores, são as mais agressivas, com venenos que oferecem grande risco a humanos. Por causa de seu tamanho, se alimentam de criaturas como morcegos e rãs. A picada de centopeia contém um veneno bem poderoso.
Geralmente é bem dolorosa, além de provocar inchaço e vermelhidão na área. Em casos mais graves, é possível o surgimento de calafrios, febre e necrose da pele. Porém, essas centopeias gigantes são bem mais difíceis de aparecer em sua residência, já que vivem em florestas. Mas só pelo tamanho já dá para diferenciar uma centopeia caseira que tem de 1 a 6 centímetros de uma centopeia gigante que pode passar dos 20 centímetros. Centopeia de estimação. Enquanto aqui no Brasil e em outras partes do mundo as pessoas acham que centopeias caseiras são nocivas, lá no Japão eles não têm esse pensamento. Muitos japoneses tratam esses insetos como animais de estimação. Algumas pessoas já criaram um cantinho para a centopeia dormir, se alimentar e fazer outras coisas. Lá eles cuidam desse bicho como se fosse um animal de estimação. Mas e aí? Você sabia que as centopeias caseiras eram tão boas para os humanos assim? Bom, comente aí embaixo e aproveite para se inscrever aqui no canal para receber notificações de nossos conteúdos. E deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo. Isso ajuda muito.